Hello! Seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Quarta-feira é dia de devocional por aqui. Nossos devocionais queridos, que aconteciam ao vivo toda segunda-feira no canal, agora serão às quartas aqui no programa. E para este tempo, Deus me deu a direção de meditarmos na história das mulheres da Bíblia, mulheres escolhidas por Ele para nos ensinar preciosas lições. Eu confesso que eu fiquei bem feliz em começar essa série de devocionais, porque eu creio mesmo que temos muito a aprender com essas mulheres. Então, toda quarta por aqui teremos nosso devocional Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Mas antes de contar quem será a escolhida de hoje, eu quero perguntar uma coisa. Você já se inscreveu neste canal? Se ainda não, então bora se inscrever, mulher! E ativa também as notificações, porque assim você saberá sempre que o programa for ao ar. E é claro, curte, compartilha e comenta bastante nos episódios, que é para o conteúdo chegar a mais e mais mulheres. Aliás, vamos combinar uma coisa para os nossos devocionais? Já que nós vamos meditar sobre a vida de grandes mulheres que fizeram a diferença na história, por que não enviar esses episódios para as mulheres que fazem a diferença na sua vida hoje, hein? Posso contar com você? Ao longo do programa, se atente aí a quem o Espírito Santo trará à sua memória e envia esse episódio para essa ou essas pessoas. Combinado? E quem você acha que será a primeira mulher de quem iremos falar, hein? Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente poder interagir por lá também. Mas voltando aqui, eu perguntei isso por lá e eu recebi várias sugestões. Esther, Sara, Maria, Ana, mas até o momento eu ainda não tinha visto ninguém acertar a nossa personagem de hoje. Então chega de suspense, né? Hoje nós vamos falar sobre Raabe. Olha, eu não sou nenhuma teóloga e o meu intuito aqui não é discorrer histórica ou teologicamente sobre essas mulheres, ok? Eu quero apenas partilhar com vocês o que eu aprendo olhando para a vida delas e de que forma eu busco trazer para a minha vida características que possam me ajudar a ser e a viver a minha melhor versão. Então vamos ler sobre Raabe e aprender algumas chaves com ela? Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa.
Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Vamos orar para que o Senhor fale conosco? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti porque Te amamos, porque Te louvamos, Te adoramos e porque queremos aprender mais de Ti. Fale conosco, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender as verdades contidas na Sua palavra. Nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, que nós possamos aprender com o exemplo daquelas que o Senhor levantou para marcar gerações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Sabe, há algumas semanas atrás, quando eu fazia o meu devocional lendo essa passagem, o posicionamento de Raabe me chamou muito a atenção. E eu disse para Deus assim: Senhor, como podemos aprender com ela, né? Foi quando o Espírito Santo me direcionou a compartilhar esses aprendizados com vocês. E desde então eu tenho pensado muito nessa mulher. E eu queria destacar algumas lições que eu aprendi com ela. Só para contextualizar, o povo de Israel aqui estava prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, agora sob o comando de Josué, que nessa ocasião havia mandado alguns espias fazerem o reconhecimento da terra e da cidade de Jericó, a primeira cidade que eles teriam que tomar para poder se estabelecerem lá em Canaã. E quem morava nessa cidade? Raabe. E aqui a gente já começa a aprender algumas coisas com a vida dela, né? Raabe, segundo a Bíblia nos conta, era uma prostituta. Ou seja, diante de todo esse contexto, ela era vista como alguém sem valor. Mas o passado de Raabe, a condição de Raabe,
não determinou o futuro dela. Assim como um erro, um acontecimento, uma marca, assim como o seu passado não determina o seu futuro. Deus não está interessado em quem você era antes de ter um encontro com Ele, mas sim em quem você irá se tornar. Raabe, de certa forma, sabia disso. E essa é a primeira coisa aqui que eu quero destacar na vida dessa mulher. Ela não se prendeu, não se intimidou por sua condição atual. Ela sabia quem ela estava sendo, quem ela era ali. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia quais erros ela havia cometido, estava cometendo, que tipo de vida ela estava levando. Mas ela não deixou que isso, que a realidade atual dela, a intimidasse, a impedisse de fazer algo para mudar, a impedisse de fazer algo bom naquele momento e a impedisse de fazer algo que a levasse a viver uma vida diferente. E se ela tivesse se intimidado pela condição dela naquele momento, pelo valor que os outros davam a ela naquele momento, ela não teria experimentado e vivido tudo o que ela viveu. Nem para ela e nem para os dela, como a gente vai ver aqui. E quantas vezes a gente faz isso com nós mesmas, né? A gente se define pelos nossos erros, a gente se define por aquilo que nos aconteceu. A rejeitada, a abandonada, a descontrolada, a irada, a grossa. A gente vai se nomeando pelas nossas circunstâncias, por aquilo que a gente faz, pelas características que a gente tem, ou pelo nosso passado, por aquilo que nos aconteceu. E desse lugar a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue vencer, não consegue seguir em frente. Mas Raabe não fez isso. Ela não se deixou intimidar pela sua condição. Ela sabia, ela reconhecia o que estava acontecendo na sua vida. Ela reconhecia a sua condição, mas apesar disso, ela se permitiu viver algo diferente. A segunda característica aqui de Raabe que me chama a atenção é que ela sabia quem Deus era e ela reconhecia o seu poder. E isso só de ouvir falar. Ela não foi criada em uma cultura que adorava esse Deus, ela não conhecia pessoalmente esse Deus, mas ela havia ouvido falar das maravilhas que esse Deus fez. Aqui no texto a gente vê, né, ela falando para os espias que ela ouviu falar do que Deus havia feito, que havia feito eles atravessarem o Mar Vermelho quando saíram do Egito, que havia dado a eles ali, né, o poder para conquistar outros povos, para destruir outros povos. E ela reconhecia a soberania desse Deus. Aqui no versículo 11 ela diz: pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Então olha que lindo, né? Ela ouviu falar e creu. E nós, quantas vezes vivemos experiências com Deus, experimentamos da bondade de Deus, experimentamos do cuidado de Deus e ainda assim, ainda duvidamos. Ainda assim, ainda questionamos a soberania desse Deus. Raabe não. Raabe creu só de ouvir falar. E isso a posicionou de maneira diferente diante dos olhos do Senhor. Porque naquela cidade inteira, cheia de gente, foi ela que fez a diferença. Foi ela que o Senhor escolheu para ter contato ali com os espiões, para ajudar os espiões e para salvar a si mesma e as pessoas a quem ela amava. Então a gente consegue perceber aqui, né, que Raabe era uma mulher de fé, né?
Se fé é confiança, Raabe era uma mulher de fé, porque ela confiava no poder e na soberania de Deus. Além disso, Raabe era uma mulher muito inteligente. Ela soube reconhecer uma oportunidade. Os espias chegaram ali até ela falou assim, opa, deixa eu ajudar eles aqui. Sendo eles quem são, servindo ao Deus a quem eles servem, eu vou ajudá-los e quem sabe eles também poderão me ajudar. Então, ela foi muito inteligente, muito astuta aqui, ao perceber que ali havia uma oportunidade para ela mudar o rumo da vida dela, né? Mudar o futuro dela. E aí, além de inteligente, ela foi também ousada. Ela foi ousada e ela se posicionou, não só por ela, mas também pelos seus. E ela pediu ali, né, aos espias, agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Ela ousou fazer um pedido a eles, e mais que isso, ela ousou pedir em nome do Senhor, porque ela sabia que se eles jurassem pelo Senhor, sendo tementes a Deus como eles eram, eles não poderiam voltar atrás. Eles teriam que cumprir com a palavra deles. E ela não foi egoísta, ela não pensou só nela. Esse ato de ousadia, esse posicionamento dela foi a favor dela e a favor da família dela. Agora, pensando em nós, quantas vezes nós até conseguimos reconhecer as oportunidades que o Senhor nos dá, mas não temos ousadia suficiente para nos posicionarmos diante delas. Deixamos passar aquelas oportunidades por medo, por covardia, por insegurança. Ao invés de tomarmos ali a nossa posição, ao invés de sermos ousadas, corajosas e aproveitarmos essas oportunidades, não só a nosso favor, mas atrair o favor de Deus também para aquelas pessoas a quem a gente ama ou para aquelas pessoas que estão precisando de favor e graça da parte do Senhor. Quantas vezes a gente se vê diante de uma oportunidade de salvar pessoas, salvar almas, apresentar Jesus a alguém, levar uma palavra de encorajamento e a gente não se posiciona. A gente prefere ali se resguardar do que ousar, do que avançar, do que dar um passo de fé e tentar mudar ali o cenário da vida daquela pessoa ou da nossa própria vida. Raabe não, Raabe foi ousada, Raabe se posicionou. E ela não só reconheceu uma oportunidade, como ela aproveitou a oportunidade. Porque é diferente, né? Muitas vezes a gente reconhece uma oportunidade, a gente vê que está diante de uma boa oportunidade, mas a gente não aproveita, né? Por não se posicionar, por não ter coragem, ousadia, intrepidez suficiente, a gente não aproveita aquela oportunidade que o Senhor está nos dando. E ela aproveitou. Raabe aproveitou a oportunidade não apenas para se salvar e salvar a quem amava, mas para recomeçar e viver uma nova vida. Depois que os espias foram embora, né, e eles combinaram ali toda uma estratégia com ela para salvar a vida dela e a vida de quem estivesse na casa dela, né, dando a ela ali a instrução de deixar o cordão vermelho pendurado na janela, a gente vê, se a gente continuar lendo aí o livro de Josué, a gente vai ver que eles receberam uma estratégia de Deus para tomar a cidade de Jericó. E quando isso aconteceu, lá no capítulo 6, a gente vê Josué dando uma ordem aos israelitas. Ele diz: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados
pois ela protegeu nossos espiões. Gente, vocês entendem o poder, é que a chave que existe nessas palavras? Raabe recebeu ali favor de Deus não apenas para ela recebeu salvação não apenas para ela. Ali Josué estava dizendo: somente Raabe e os outros que estiverem em sua casa. Então, a nossa fé, aquilo em que a gente crê, a nossa sabedoria, a nossa ousadia, o nosso posicionamento, eles protegem não apenas a nós, eles guardam não apenas a nossa vida, mas eles também têm poder para guardar e para salvar aqueles que estão juntos de nós, aqueles que estão na nossa casa. Então você, mulher, o seu posicionamento, a sua fé, a sua atitude diante das oportunidades que Deus te dá, diante do favor de Deus, tem poder para salvar a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles que estão dentro da tua casa. Você pode levar favor, graça e misericórdia do Senhor para a vida de muitas outras pessoas. Basta que você se posicione, basta que você creia, que você reconheça aquilo que Deus está fazendo e que você não deixe passar as oportunidades. Seguindo lá no capítulo 6, no versículo 24, a gente lê que os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Isso quer dizer que Raabe está viva até hoje? Não. Mas sabe o que isso quer dizer? Vamos lá para Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá no capítulo 1, para a gente entender. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, Raabe, aquela que era prostituta, passou a constituir, passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Deus é muito lindo mesmo, né? Ele nos acha, Ele nos escolhe, Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova vida nele. Ele nos dá a oportunidade de vivermos a vida que Ele sonhou para nós, de sermos quem Ele sonhou para nós. Às vezes, as nossas escolhas, elas até nos levam para caminhos tortuosos. Elas até fazem com que a gente se desvie do plano original ali do Senhor para nós. Mas Deus tem um plano para nos colocar de volta nos caminhos dele, para nos trazer de volta ali para aquilo que ele sonhou para as nossas vidas. Um plano que inclusive já foi consumado em Jesus Cristo na cruz. Basta que, a exemplo de Raabe, a gente creia, a gente deposite a nossa fé em Jesus para que a gente volte à origem, para que a gente volte a viver os planos que Deus tem para nós, para que a gente possa ser reconectadas novamente a Deus e receber ali da fonte as instruções sobre quem nós nascemos para ser.
Raabe nasceu para fazer parte da genealogia de Jesus. E apesar de ter feito algumas escolhas que a desviaram desse propósito, o Senhor apresentou a ela a oportunidade de retornar aos caminhos dele, de retornar ao plano que ele tinha para ela. E ele faz isso conosco também. O tempo todo ele nos dá a oportunidade de retomarmos ali o plano que ele tem para nós, de vivermos a nossa melhor versão. A história de Raabe nos ensina muito sobre a graça de Deus, que nos alcança sem que a gente mereça. Independente do nosso passado, dos nossos erros, a graça de Deus nos alcança. Favor imerecido, aquilo que por nós mesmas a gente não merece, né? Mas que o Senhor está ali disponibilizando para nós. Nos ensina também sobre o amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama independentemente de quem estamos sendo, do que estamos vivendo. O amor dele não é condicionado às nossas atitudes. Nós, homens, né, nós humanos, nós sim temos essa característica de muitas vezes amar com condições. Se a pessoa nos agrada, se a pessoa faz aquilo que a gente acha que ela deveria fazer, se ela está nos nossos padrões, se ela se encaixa ali naquilo que a gente acha que é correto ou não, se a gente dá a ela ali, né, o valor de merecer ou não o nosso amor, aí a gente a ama. Mas Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama incondicionalmente. A gente também aprende com a história de Raabe sobre a misericórdia e o favor de Deus. Deus não apenas a salvou, mas mudou toda a sua história, colocando Raabe na genealogia de Cristo, na genealogia daquele que trouxe salvação para o mundo. Deus deseja mudar a nossa história também. Deus deseja mudar a sua história. É só você permitir. E você não precisa mudar para chegar até Deus. Vá como você está hoje, com todos os seus erros, o seu passado, os seus defeitos, o seu pecado. Apenas vá e permita que Jesus te transforme. Tem uma frase que eu amo, que diz assim: Deus te ama do jeito que você está, mas Ele não quer te deixar assim, Ele quer te fazer parecida com Jesus. Exatamente isso. Ele amou Raabe quando ela ainda era uma prostituta. Mas porque ela creu e se posicionou, Ele mudou totalmente a sua história. Que nós possamos aprender com ela a crer, a ser ousadas, a nos posicionarmos e a permitir que Deus nos alcance e alcance outros através de nós. Naquele momento, Deus salvou a vida dela e através dela, Ele deu a linhagem, a descendência do Messias e enviou salvação para as nossas vidas também. Que a gente possa aprender com essa mulher. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos aponta a direção. Agradecemos porque o Senhor nos deixa exemplos a seguir. O maior exemplo o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ele, nosso modelo perfeito. Mas além disso, o Senhor ainda usa a história, a vida de homens e mulheres para nos instruir, para que a gente não precise errar para aprender, mas que possamos aprender com o erro e com a história de outras pessoas. Senhor, que hoje, nesta manhã, nós possamos aprender com Raabe a ter fé, uma fé que crê apesar de tudo, uma fé que crê só de ouvir, uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé que nos leve a nos posicionarmos, que nós possamos aprender a ser ousadas, que
nós possamos aprender a reconhecer as oportunidades que o Senhor nos dá e a abraçar aquilo que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos aprender a receber o seu favor e a viver uma nova história em Ti. Espírito Santo, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Faz em nós a Sua obra, Senhor, para que nós possamos, dia após dia, estarmos cada vez mais no centro da Sua vontade para nossas vidas e vivermos a nossa melhor versão em Ti. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém? Amém! Ai, que delícia fazer devocional aqui com vocês. Então é isso, né, minha gente? Amanhã estamos de volta aqui às 8 da manhã para mais um programa e na próxima quarta-feira para mais um devocional, aprendendo com mais uma mulher da Bíblia. Quem será, hein? Deixa aqui nos comentários os palpites de vocês, as sugestões de vocês. E se vocês quiserem interagir conosco, é só entrar lá no nosso canal do Telegram ou então comentar aqui abaixo o que você achou desse episódio, o que Deus falou com você. Eu vou amar saber disso. Então me conta aqui ou me conta lá no canal do Telegram para a gente poder se edificar mutuamente, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nós aprendemos com essas grandes mulheres que o Senhor escolheu para marcar a história. Então é isso, que Deus abençoe o seu dia. Medite nessa passagem, deixa o Espírito Santo falar pessoalmente com você e a gente se vê amanhã. Um super beijo, fique com Deus. Tchau!